Amém, queridos. Eu creio sim que há uma graça poderosa liberada nessa noite. Nós temos a incumbência sempre de tentar falar o que a Bíblia diz, do quão grande é esse amor desse Deus tão maravilhoso pelas nossas vidas, e é um desafio tão grande, porque Ele nos ama tanto, querido, Ele nos ama tanto. Quantos se sentem amados pelo Senhor aqui? Mesmo você que não levantou a mão, o Senhor te ama. Uma das coisas que o diabo mais faz é trabalhar na nossa mente, tentar trabalhar na nossa vida uma mentira de que Deus não se importa conosco, que Ele se importa com você. Eu fico imaginando, em Lucas 15, se não me engano, fala do filho pródigo, do filho que abandonou o pai, e o pai todos os dias o aguardava, o esperava naquela porta, até o dia que, quando o filho retornou, ele não aguentou. Ele correu, e ele abraçou o filho. E o filho não devia estar com um cheiro muito bom, né? Cuidava de porcos, pediu a herança, gastou tudo e, enfim, o Senhor, Ele te ama. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração, eu queria declarar essa verdade. Pai, em nome de Jesus, toda mentira caiu por terra agora. Enche, Pai, esses corações, essas mentes. Enche, 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 enche. Com esse amor tão maravilhoso, Senhor Deus, que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Este é um lugar de cura, Senhor. Este é um lugar de libertação. Pai, este lugar, Senhor, é um lugar de encontro com o Senhor. É um lugar, Senhor Deus, de olhar nos Teus olhos, Senhor Deus, de nos lançarmos em Teus braços. É maravilhoso ter um Deus como o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pelo dom da vida. Nós sabemos que a vida é um presente de Deus. Ao contrário do que muitos pregam, não é um fardo, mas é um presente, Senhor. Obrigado. Por isso nós queremos viver, Senhor Deus, o presente do Senhor nessa noite, o presente. Não estarmos ancorados no passado, ou, Senhor Deus, aflitos com o futuro, mas vivermos o presente, o agora, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Obrigado. Obrigado, Jesus, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá no Salmo 39. Na verdade, nós falamos livro de Salmos, mas na verdade Salmos é um compêndio de canções, né? No Antigo Testamento eles cantavam essas canções. A maioria delas escrita por Davi. Davi era, além de ser guerreiro, alguém que tinha intimidade com o Senhor, com Deus ainda. Ele não tinha uma ideia dessa beleza, o próprio Deus encarnando. Ele não tinha uma ideia, ele tinha profetizado sobre aquilo, mas ainda não sabia a grandiosidade daquilo que haveria de ser Deus andando entre nós. E ele também era um grande compositor. Em Salmo 39 ele escreveu para Jedutum. Jedutum era um dos seus ministros de adoração. Pastor, então você quer dizer que tinha adoração no Antigo Testamento? Tinha adoração. Mas eu não gosto muito, pastor. Rapaz, você sabia que um dia você não vai mais precisar evangelizar? Sabia disso? Sabia, Rodrigo? Um dia você não vai mais precisar evangelizar? Lá no céu não vai precisar evangelizar. A gente vai estar lá, o pastor Kleber, lá, o corpo transformado, e você vai chegar nele e falar assim: e aí, pastor, você conhece Jesus? Ué, mas eu estou aqui já. Não existe. Então, um dia a pregação vai acabar, né? Um dia a oração, a oração vai acabar, pastor. A gente vai estar face a face com o Senhor. Vai ser uma conversa olhando os olhos dele. Fantástico isso, né? Então, o que vai restar daqui? O que a gente leva daqui? Adoração. Adoração. Por isso eu digo assim, a adoração te prepara para a eternidade. Sabe a diferença entre oração e adoração? Oração é você buscando Deus. Né, Kelly? É você buscando Deus. Deus, eu te busco. Eu não te largo. Tem um livro chamado Os Caçadores de Deus, do Tom Tenney. Até falaram, algumas pessoas se levantam para questionar alguns temas que eles não entendem a profundidade daquilo que o autor está vivendo. Os caçadores de Deus. O cara, ele falava: Deus, eu busco a tua presença. Eu sou incansável. Deus, em todo momento, em todo aspecto da minha vida, eu quero buscar o Senhor. Ele deu o tema Os Caçadores de Deus. A oração é quando você intensamente quer o Senhor, e na adoração é Deus te buscando.
Quando você adora o Deus, esse Deus vem atrás de você. João 4 fala que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Ah, pastor, então é só quando a gente canta que a gente adora? Não, a tua vida precisa ser uma adoração. Mas eu creio que quando nós estamos... Salmo 133 fala que quando nós estamos reunidos aqui, o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. E há uma graça especial. Então, quando nós adoramos o Senhor, é um reflexo daquilo que nós estamos vivendo no total das nossas vidas. Amém, queridos? Então, nunca perca essa graça que o Senhor nos deu, de todos os dias estarmos colocando canções que refletem aquilo que está no nosso coração. Então, o Davi, ele escreveu essa canção, dizem os estudiosos, ele já estava velhinho, já tinha passado, né, a maior parte de sua vida. Quem o conhece sabe que desde quando ele era novinho até quando ele ficou bem velhinho, ele nunca deixou o Senhor, sempre se fortaleceu em Deus. O interessante é que ele escreve esse salmo e ele fala assim, ó, eu disse, vigiarei, um velhinho já tinha muita experiência com o Senhor, mas ele disse assim na sua terceira idade, alguns dizem melhor idade, tudo bem, a idade que está mais próxima do Senhor, né? É a melhor idade, Senhor. Meu pensamento não é grego, não, meu pensamento é hebraico. Senhor, quanto mais velho eu estou, mais perto de Ti eu estou. Alguns são meio pragmáticos, é porque está perto da morte, não, estou perto da vida, é uma promoção, né? Quando Billy Graham faleceu, alguém disse assim, ele não morreu, ele foi para casa. Amém, queridos? É uma bênção isso. Não tenho pressa de ir para casa, não, mas tudo bem. Então ele fala assim, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém uma mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na presença. Então eu me silenciei resignado e me calei a respeito do bem, mas a minha angústia aumentou. O meu coração ardia no peito, meu coração queimava dentro de mim. Enquanto eu meditava, o fogo aumentava, então eu comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida, o número dos meus dias. Senhor, ensina eu a valorizar cada momento. Ensina, Senhor, eu a valorizar cada segundo da minha vida e que eu possa vivê-los para Ti. Em outras palavras, ele estava dizendo isso. Para que eu saiba, Senhor, o quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de Ti. De fato, todo o ser humano, por mais firme que esteja, não passa do quê? De um sopro. Vamos lá para vocês. Sim. Anda para lá e para cá como uma sombra. Em vão se agita amontoando riquezas sem saber quem ficará com elas. O 7 é o último. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Mas a minha esperança está em Ti. Será que você pode repetir isso? A minha esperança está em Ti. Amém. Queridos, de tantas coisas que nós tiramos desse salmo, tantas informações, tantos ensinamentos, né, de um homem que andou com o Senhor, de um homem que passava os seus dilemas até quando já era velhinho, né, de tantas coisas eu tirei 3, né, que a nossa vida é breve, ou seja, ela é pequenininha, como diz o malvado favorito, é miudinha, né, só quem assistiu sabe, né, é miudinha, é breve, ela é única. Pastor, quer dizer que nós só temos essa vida? Aqui na terra, sim. E ela é decisiva. Fala assim comigo, ela é breve, ela é única e ela é decisiva. Eu gosto muito de biografia. E essa semana eu estava procurando pessoas novas para ler. E eu me lembrava de alguém um dia ter dito para mim, olha, leia a biografia de um camarada chamado Charles Thomas Studd. Eu, uau, vou ler. É um missionário, nasceu em meados de 1850 e ele não é muito conhecido na terra, ele não é muito conhecido aqui, mas ele é extremamente conhecido nos céus. Quantos creem nisso? Conhecido no céu, e é isso que eu quero, queridos, é ser conhecido no céu. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele era até conhecido no inferno. Lembra dessa passagem em Atos dos Apóstolos, quando uns camaradas chamados filhos de Seva, nem falo o nome deles, né? Falo que é uma galera que eles gostavam de sair por aí fazendo exorcismo. E eles ouviram o apóstolo Paulo expulsar um demônio em nome de Jesus Cristo. E eles chegaram nessa casa, tinha um endemoniado lá, eles falaram assim, eu te expulso em nome
de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio parou, falou, opa, Jesus já sabe quem é, manda em tudo. Paulo também, olha que interessante, Paulo também, nós conhecemos. Mas vocês quem são? Cara, diz que os caras levaram uma surra, né, o demônio arrancou até a roupa deles. Então, se existe um lugar onde nós devemos ser conhecidos, não é aqui na terra. Às vezes nós almejamos tanto fama, tanto ser conhecido, redes sociais, agora dá voz para todo mundo. Mas aonde nós devemos realmente buscar ser conhecidos é no céu, amém, queridos? No céu, e a palavra de Deus diz em Malaquias que existe um memorial diante de Deus, daqueles que o amam. Um memorial para aqueles que o amam, para aqueles que buscam a sua presença. E no inferno a gente vê ali o apóstolo Paulo sendo conhecido por causa da vida que ele levava. Então, querido, a nossa vida é breve, e o tempo passa, e muitas vezes reclamamos que não temos tempo. Eu gostei da arte que a Tati fez, né? Ela colocou até uma só vida. Eu falei, vamos colocar uma vida só, mas muitos poderiam entender diferente, né? Poderiam conciliar com solidão. Mas não é uma só vida, é só essa vida que nós temos, e ela é um presente de Deus. A Bíblia fala que essa vida é um presente de Deus, e nós vamos prestar contas diante dEle, em tudo aquilo que nós fizemos. Por isso eu falo, Deus me ajuda, Pai, a contar os meus dias, eu ser sábio, como Davi. Salomão foi também um homem muito sábio, mas se você ler no final dos seus dias, no final dos dias de Salomão, ele deu uma desviada lá. Até em alguns seminários eles... O que você acha? Salomão se salvou? Um dia fizeram a pergunta para mim, Salomão se salvou, não sei o que, esse é problema dele e de Deus. Eu tô aqui, eu creio na minha salvação, eu corro atrás dela, eu desenvolvo a minha salvação. A palavra de Deus diz, desenvolvei a vossa salvação, ou seja, a tua intimidade com Deus. Então, queridos, o tempo passa e reclamamos que não temos tempo. Não temos tempo para orar, pastor. Várias pessoas a gente recebe no gabinete ou conversa, enfim, em tantos lugares. A gente fala, cara, você vai ver, se o teu pastor te ama, e ele é um homem de Deus, ele vai falar assim, cara, você tem que orar. Pastor, mas isso é muito simples. Cara, você tem que orar, é uma chave. Pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu não tenho tempo para Deus. Eu vou esperar talvez eu me formar, daí eu vou me dedicar mais a Deus. Cara, se dedique a Deus agora, seja a diferença. Na faculdade, onde você estiver, faça a diferença. Eu lembro quando eu comecei a fazer psicologia, né, era 50 mulheres, 3 meninos, um era meio indefinido, e eu estava no meio deles, né? Eu me lembro que a primeira aula a professora falou, faça alguma coisa da sua vida. Eu me lembro que eu fiz uma cruz, fiz uma aliança, falei, tem que declarar já que eu pertenço ao meu Deus, e eu tenho uma esposa maravilhosa. E eu fiz uma cruz, e eu falava, porque naquela época eu não era pastor, mas eu falava, eu amo Jesus. E a professora, quem fez psicologia sabe, né? Os caras, parece que eles gostam de ser contra a religião, principalmente contra o cristianismo. Eu fiz uma cruz e fiz aliança. E essa aliança significa, eu sou casado, já dizendo para a galera, aqui, nem entende. E o legal, gente, que a minha caminhada na sala de aula, a gente sempre falava de Jesus. Um dia uma menina, a Michelle, ela chegou para mim e falou assim, sabe, Jefferson, eu cresci num lar totalmente quebrado. Eu fui abandonado pelo meu pai, eu já não acreditava mais nesse negócio de marido e mulher, esse negócio de sabe, frufruzinho, ficar pegando cabelinho, meu amor, eu te amo. A gente fala isso todo dia, né? E ela falou assim, olhando para você, eu acreditei nisso. E eu acredito nesse teu Deus que você serve. Sabe onde ela está vivendo hoje? Hoje ela é casada, é crente, tem um marido que ama ela e tem filhos. Ou seja, aquilo que o diabo roubou dela, o Senhor devolveu a partir de alguém que teve um testemunho aonde estava. Queridos, então não espere um tempo, não espere uma idade para que você possa começar a testemunhar aonde você está. A vida é breve e nós não podemos dizer que nós não temos tempo. Eu gosto muito de um camarada chamado John Piper. Eu sempre falo, leia John Piper com recomendações, mas leia, ele é muito bom. E ele fala uma frase muito assertiva. Ele fala assim, as redes sociais irão provar que o tempo não era nosso problema para buscar a Deus. Coisa que tem redes sociais.
Quem não levantar a mão é um extraterrestre, né? Talvez você é um pouquinho mais velhinho, um Facebookzinho tá lá, né? Mas assim, querido, quanto tempo você gasta lá? Qual é a tua finalidade usando aquilo? Seja intencional. Se você entrar no meu Instagram, até é chato. Só Jesus. Só Jesus. Jesus. Jesus, 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 tudo em você precisa gritar Jesus, mesmo que você não pregue. Alguém já disse assim, pregue em todo tempo, e se preciso, use palavras, que até o teu jeitão seja um jeitão diferente de andar. Eu gosto muito de um pregador chamado Abe Uber, né? Você que conhece o Abe Uber. O Abe Uber um dia estava lá nos Estados Unidos, no metrô, com aquela cara de feliz, assim, no metrô, e de repente um camarada lá do final, saiu assim, falou, chegou assim, ei, qual é a droga que você está usando? E o Abe é muito evangelista. Ele olhou assim e falou, você quer mesmo? Você quer saber mesmo qual é a droga que eu estou usando? Eu quero ter isso que você tem. Ele falou, sabe o que eu estou usando? Ele, o quê? Parecia aquele cachorrinho do bacon, né? Só que, o que é? É Jesus. É Jesus. Todo tempo, querido, é tempo de falarmos do amor de Deus, de exalarmos esse amor de Deus, porque a vida, ela é breve. No Salmo 90, 12, o mesmo salmista, ele fala assim, Senhor, ensina-me a contar os nossos dias, para que o nosso coração encontre sabedoria. O salmista faz esse pedido ao Senhor, Deus, me ensina, Senhor, a perceber a graça do presente, não perder oportunidades, não perca oportunidades, não perca. E o Senhor, Ele quer te levar uma consciência poderosa de que a tua vida é preciosa, querido. Hoje, em média, a vida de um homem brasileiro gira em torno de 27.375 dias. Então, está contando aí, né? 27.375 dias. Isso dá 75 anos, em média. Em média. Né? Eu já vivi 18.615. Até o dia que eu preparei esse esboço. Então, já deve estar em 620, 622. A mulher geralmente vive um pouquinho mais, né? A média de vida em dias é de 28.835 dias. 79 anos. Quantos anos você já viveu? Ela é breve. E é muito interessante que existem situações que nós passamos que nós vemos como a vida, além de ser breve, é frágil. Né? Ano passado, minha esposa estava doente, a gente levava no médico, não sabia o que tinha. E definhando. Gente, desespero. Não conseguia dormir. Febre. E a gente começou a orar. Deus, os médicos não descobrem. Mas nós queremos um Deus que cura. Nós queremos um Deus que cura. E ela só piorando. Ela fez uma oração assertiva. Eu gosto de falar as orações assertivas. E ela orou e falou assim, Deus, faz uma transfusão de sangue em mim. No outro dia, começou a melhorar. Queridos, nós temos visto milagres lá em casa, assim que é impressionante. Depois de alguns dias a gente foi no médico, o médico falou assim, você está bem? Eu estou bem. Tem certeza que está bem? Eu estou bem. Ela sabe o que você tinha? Leptospirose. Não sei de onde pegou. Lá em casa não tem rato. Limpinho. Mas em algum lugar. Mas era uma doença para a morte. E a gente vê como nós somos frágeis. Como nós somos frágeis. E precisamos nos entregar a essa graça de viver só para Jesus, só para o Senhor. E além dela ser frágil, né, Tiago, o irmão de Jesus, no capítulo 4, ele fala assim, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. E ele diz assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Vocês são como 14, então coloca ali por gentileza. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã,
que é a vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Queridos, nossa vida é breve demais. E esse Charles Stuck, daqui a pouco eu vou começar a falar um pouquinho mais dele. Ele escreveu um poema que é intitulado Somente uma Vida e ela vai passar logo. Somente uma vida e ela logo passará. Somente aquilo que fizermos para Cristo permanecerá. O que nós temos feito para Cristo? Será que nós temos vivido para nós somente atrás das nossas conquistas, ou nós queremos viver as conquistas de Deus? Querido, não existe pessoa, não existe situação, coisa, enquanto Jesus não estiver no top do teu coração, você não vai ser completo, você não vai se satisfazer em coisas, só no Senhor. E ele termina dizendo no versículo 15, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos, e faremos isto ou aquilo. Olha como é importante isso. Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim? Eu acho muito legal quando Jesus ele fala assim, ó, tudo o que eu fiz vendo o Pai fazer. Eu gosto de, quando eu acordo de manhã, eu falo assim, Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer? Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Essa semana eu conversei com a pianista da minha filha, que é a mãe do Flávio, e ela disse assim, pastor, aquele dia que o senhor foi lá em casa, e o senhor entrou lá em casa, e o senhor orou por aquele homem que tinha aquela boca torta, lembra que eu falei sobre isso? Ele tinha aquela boca torta e os olhos não paravam de lacrimejar, quer dizer, os olhos tinham um problema que não saía lágrimas, né? Ela falou assim, pastor, ele está curado. E o legal é que Jesus o curou instantaneamente. A gente orou por ele e falou assim, olha no espelho agora, vai lá no espelho, ele tinha a boca torta, olha no espelho. E ele, está abrindo reto, né? Eu falei, o senhor foi curado. Mas ele não está aqui. Mas tudo bem. O Senhor encharcou ele com amor. Às vezes a gente acha, né? Tinha um camarada, eu não me lembro o nome dele, não fugiu o nome dele, mas ele só orava porque era crente. Que ele achava que os únicos que mereciam cura eram os crentes. Daí veio um outro camarada chamado John Delay, que ele falava assim, não, cara, o Senhor é tão maravilhoso que Ele cura todos, não precisa nem ser crente. Eu não gosto de dizer que existe crente e não crente, eu gosto de dizer pré-cristão. Os pré-cristãos, né? Os pré-cristãos, aqueles que através da tua vida, olha que legal isso, aqueles que através da tua vida vão se render a Jesus. Queridos, existem pessoas que nós não alcançamos, só você alcança. E sabe o que é legal? Quando você anda na pegada de Jesus, o que o Senhor quer fazer através de mim hoje? E você está andando na rua, e o Senhor te direciona a você dar uma palavra de conhecimento para alguém, o Senhor te direciona a você orar por alguém que está doente. E sabe o que acontece? A maioria das vezes, as pessoas são curadas. Na experiência de cura que nós temos, quando nós saímos por aí, na rua ou em igrejas, aqueles que são curados são aqueles que são novinhos na fé, ou são pessoas que se convertem agora. Aqueles que são mais antigos, às vezes que, não, eu já sei como é que funciona. A gente vê que muita cura não acontece. Porque eles pensam assim, Deus tem que ser desse jeito, dessa forma. Eu nem creio em cura. Mas Deus quer te transformar, querido, numa bomba atômica. Deus quer te transformar num homem que anda manifestando o reino. Sabe qual era o segredo de Jesus? Jesus manifestava o reino. Por onde Jesus andava, naquela breve vida que ele teve, 33 anos aqui, ele manifestou o reino. E ele ensinou os seus discípulos a manifestar o reino. E o Senhor hoje nos chama a não ser só crente de banco, mas a manifestarmos o reino. Eu conheço gente, queridos, que anda de ônibus, ele pede para o Senhor, Deus, dá sinais no meu corpo. Dá sinais no meu corpo, Senhor Deus, para que eu possa orar por pessoas de forma bem dirigida. E o cara entra no ônibus e começa a sentir dor na perna, de repente ele olha para a pessoa que está do lado e fala assim, escuta, você está com dor na perna? E o cara, como é que você sabe? O Senhor está me falando, posso orar por você? Pode, isso no ônibus, querido, no ônibus, posso orar por você? Pode. Ele termina de orar, faz um teste agora. E o cara, não está doendo mais. Esses dias eu orei para um camarada, ele estava com problema no calcanhar, e aqui
Na lombar. Eu orei pela lombar, ele. Eu não sabia que isso existia. Eu não sabia que isso existia. Eu falei, e o pé, como é que tá? O pé tá doendo um pouquinho, vou morar de novo. Aquela cara assim de desconfiado, né? O senhor não sabia que existia, pastor. Cara, existe e é para você. E é através de você. A vida é breve, querido. Aproveite cada momento para manifestar o reino de Deus. E a vida é única. Ao contrário do que muitas religiões pregam. Ah, pastor, na próxima... Né? Às vezes tem gente crente. Pastor, o que você acha de reencarnação? Você arrepia, né? Rapaz, a gente brinca. Na próxima encadernação eu quero ser rico. Porque nessa encadernação eu não fui. Brincadeira. Mas a gente fala, não, querido. A Bíblia fala em Hebreus 9, 27... que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, uma prestação de contas. Então não existe reencarnação, não existe transmigração. O que é transmigração? Algumas religiões de matriz afro, eles acreditam em transmigração, ou seja, a tua alma passa para o animal, né? O budismo crê assim, o shintoísmo crê assim, por causa de um karma que você carrega, a tua alma passa para um animal, você está lá carpinando, de repente cortou uma minhoca no meio, matei minha tia. Não existe isso, querido. Você é único. Não existe isso. Não existe, é uma única vida. Única vida. E ela é preciosa. E Jesus ama a tua vida. Ou seja, a nossa vida é breve, ela é curta, passageira, mas nós podemos deixar marcas para a eternidade. Talvez você, daqui 100 anos, não vai ser lembrado aqui, mas na eternidade, quando Jesus levar a sua noiva, ele vai falar assim, está vendo quantas pessoas estão aqui por causa de você? Olha, começar pela tua esposa, a tua filha, os teus filhos, olha a galera que veio. E você vai olhar e falar, Senhor, toda a glória é para o Senhor, é para o Senhor, é para ti, eu vivi para ti, Senhor. É fantástico isso, né? Então é única, não existe outra vida, não existe transmigração, né? Esses dias eu peguei uma parte de um filme que os camaradas já nasciam com um cronômetro, assim, ó. Peguei, não sei se é bom, se não for bom, eu só assisti uns 10 minutos. E tudo que eles faziam, quanto que é o café? 4 minutos. Sentiu efeito especial aqui. Quanto que é andar de ônibus? 1h30. Né? Eu só assisti até a parte que o cara ganhou 100 mil anos. Mas o que é 100 mil anos? Para a eternidade. O que é 100 mil anos para a eternidade? Eu gosto muito de um pregador chamado Franchan. Esses dias ele estava pregando, e ele balançava uma corda, eu não entendia muito bem o que ele estava, balançava uma corda e falava que a tua vida é preciosa, a tua vida é única. Deus ama a tua vida, Deus ama você, Deus te colocou aqui por um propósito. Às vezes a gente acha que o nosso propósito é pregar para multidões, mas não, queridos, às vezes o teu propósito é ser uma boa mãe de família, igual como foi Susan Wesley, 15 filhos, mãe de John Wesley, uma bomba atômica na Inglaterra, uma bomba atômica, né, no mundo, porque, queridos, ele foi um evangelista que levou milhões de vidas para Jesus, mas foi cuidado por uma mãe que amava Jesus. De 15 filhos, quem aqui tem 15 filhos? Alguém aqui tem 15 filhos? E ela só falava assim, filho, se você não for pastor, eu só aceito um grau um pouquinho abaixo, que é primeiro-ministro da Inglaterra. Só isso. Mas ele quis ser pastor. Foi escorraçado das igrejas porque tinha uma mensagem de arrependimento. Mas ele, tudo bem, subia na tumba do pai e pregava, e a galera vinha. E diz que a voz dele era ouvida a 1 quilômetro de distância. Sem microfone. Deus, eu sou menos. Deus, eu não dou para esse negócio, cara.
Eu sou muito tímido, Senhor. Eu gosto muito de um camarada chamado William Smith Wigglesworth. É até difícil pronunciar ele, né? E ele era gago. Ele cuidava da logística da missão. Mas ele começou a orar: Deus, essa palavra queima no meu coração. Mas ele ia pregar, não conseguia. Ele era gago, tipo Moisés, assim. E quem pregava era a esposa. Daí um dia ele falou assim: Espírito Santo, vem, me capacita, me batiza, Espírito Santo. Me batiza com o teu fogo, Espírito Santo. Me batiza com o teu fogo. E naquela noite ele chegou para o pastor dele e falou assim: essa noite eu quero pregar. Mas o pastor: mas você? É eu mesmo. Ele começou a pregar, disse que a esposa dele batia na Bíblia e falava assim: esse não é o meu marido. Esse não é o meu marido, esse é um homem transformado. Queridos, e a biografia diz que através da vida dele, mais de 20 pessoas foram ressuscitadas. Ele era um homem que andava nas cidades, orando por cura, orando por defunto, gente. Então não tem. Moisés tinha 80 anos. Abraão tinha 75 anos. Alguém aqui é mais velho que isso? Então não existe, querido, desculpas. A nossa vida é única. Né? Não existe o Jumanji, né? Já assistiu aquele filme chamado Jumanji? Que o cara já chegava com 3 pontinhos, né? 3 pontinhos no braço, 3 vidas. Não, é uma vida só. E o que nós temos feito com ela? O que nós temos feito com ela? Queridos, existe uma vida só para que possamos ser vistos, reconhecidos, não só na terra como no céu, mesmo que não seja na terra, mas no céu, como homens de oração, mulheres e homens que buscam, que estão à procura desse Deus, como foi Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, tinha 14 anos, um adolescente, e a palavra de Deus diz que eles ficaram 70 anos lá, e 70 anos, com certeza ele orava mais do que isso, mas 70 anos Daniel orando. Quando você começa a ver a biografia de Daniel, a história de Daniel, no próprio livro dele, você vê que ele nunca cessou de orar. Hoje Daniel é reconhecido como um homem de oração. Eu falo, eu tenho um acordo com Jesus, eu vou morrer antes que minha esposa, e ela vai falar as palavras do meu enterro. E o que ela vai falar? Eu tenho certeza absoluta que ela vai falar assim: é um homem que eu acordava e não via mais ele do meu lado, mas eu sabia que ele estava orando. É um homem que jejuava, um homem que me amava a família. E você, pai, o que teus filhos vão dizer de você? O que tua esposa vai dizer de você? Você é mulher, se você for antes, né? Se teu marido tiver essa tristeza, né, de te enterrar, o que ele vai falar de você? A vida é única, não perca as oportunidades. Só temos uma vida para vivermos como foi o Cornélio. A palavra de Deus diz em Atos 10, Cornélio, aquilo que ele fazia mesmo sem ter um conhecimento de Deus ainda, mas ele já tinha um temor de Deus, servia como memorial diante de Deus. Tanto que um dia ele estava orando a Deus, o Deus dos judeus que ele conhecia, e um anjo o visitou. Falou: Cornélio, manda chamar Pedro, para que ele te ensine a palavra. Olha como é importante nessa curta e única vida, nessa breve e única vida, nós conhecemos o que a palavra diz. Ame a palavra, querido. Ame a palavra. Ame a palavra de Deus. Coisa que ama a palavra de Deus. E por causa da vida de Cornélio, a sua família inteira conheceu a Jesus. Seus amigos conheceram a Jesus. Olha que legal, por causa da tua vida. Por causa da tua vida, por causa da tua vida, toda a tua família vai conhecer quem Jesus é. Os seus vizinhos vão conhecer Jesus. Queridos, eu acho muito lindo quando nós conhecemos pessoas, ou mesmo nós, que quando nos momentos de dor, adoramos ao Senhor. Nos momentos de tristeza, quando nós somos magoados. Olha, quero te dizer que só existe um tipo de cristão. É aquele que perdoa. Pastor, mas é aquele que não perdoa. Não, esse não é cristão. Só existe um tipo de cristão, aquele que perdoa. Eu acho muito lindo a vida de Jó. Às vezes a gente fala de Jó, mas mesmo em meio a situações que ele estava vivendo, de sofrimento, ele cria no Redentor, no Senhor da vida dele.
Né? Quantas vezes nós encontramos pessoas que estão passando por dificuldades, nós não queremos menosprezar o sofrimento, mas eu acho que sofrimento é uma promoção que Deus quer te dar. Não que Ele envia sofrimento, eu não creio nisso, Ele não envia. A maioria dos sofrimentos que nós vivemos é porque nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Deus não envia, mas é uma promoção, para que você tenha outras experiências com o Senhor, porque Deus Ele não te prova para te reprovar, Deus Ele te prova para te aprovar. Quantos creem nisso? Deus quer te aprovar, Deus quer te aprovar. Eu gosto muito de um camarada chamado Bill Jones, e ele é pastor de uma igreja relevante, numa cidade bem pequena, e eles estão orando naquela cidade, para que o Senhor erradique o câncer. Quando você começa a ler o testemunho daquela galera, eles vão para os hospitais, eles começam a orar pelas pessoas, as pessoas são curadas na rua, no Starbucks. Os caras entram no Starbucks, e eles começam a orar pelas pessoas, as pessoas se convertem no Starbucks, nos McDonald's da vida, e eles estão orando para Deus erradicar o câncer da cidade. E assim, e as autoridades têm reconhecido que, depois que eles começaram a fazer esse propósito com o Senhor, os números caíram vertiginosamente. Porque eles estão agindo no sobrenatural, o Senhor está agindo, o Senhor está honrando a fé deles. Mas sabe o que aconteceu com a vida dele? Ele perdeu a esposa doente de câncer. E ele, naquela semana, ele falou assim: não, eu quero levar a palavra. Daí os pastores amigos falaram assim: não, pastor, descansa, você tem que se poupar. Ele falou: não, é só aqui na terra, é só aqui na terra que nós podemos adorar ao Senhor, mesmo em dias de dificuldade. No céu não vai ter dificuldade, e nós vamos adorá-lo para sempre. No céu não vai ter problema com conta negativa. Alguém tem problema com conta negativa aqui? No céu não vai ter problema com doença, lá não tem doença. Nós iremos adorar ao Senhor pela eternidade, mas aqui nós podemos adorá-lo em todo tempo, mesmo em meio a dificuldades. Então a nossa uma vida só, e ela é breve, ela é única, e ela é decisiva. A tua vida aqui é decisiva, querido, é decisiva. Até meados de 1900, a palavra prioridade não existia, plural. Então não existia no vocabulário você dizer assim: as minhas prioridades, porque se são duas, já uma se degladia com a outra. Ou qual é a tua prioridade? Qual é a minha prioridade? Ah não, pastor, eu tenho prioridades. Mas eu quero te dizer, querido, que Jesus precisa alcançar, precisa estar no pódio do teu coração, precisa ser a pessoa mais importante da tua vida. Pastor, mas como é que a gente pode viver assim? Querido, quando nós vemos assim, nós somos o marido dos sonhos. Quando nós dizemos assim, nós somos o empregado dos sonhos, porque nós entendemos que aquilo que nós fazemos é para Jesus. Nós somos o empresário melhor, porque nós estamos colocando Jesus. Nós somos um médico melhor, porque antes de fazer todos os procedimentos, nós olhamos para a pessoa e falamos assim: eu creio que Jesus pode te curar, além de te curar, pode te salvar. Nós somos um advogado melhor, ou seja, o que falta na vida do ser humano é Jesus. O que falta na tua vida e na minha vida é mais Jesus, para que as pessoas estejam querendo esse Jesus que nós pregamos. Muitas vezes pregamos somente palavras. Querido, muita gente chega na igreja, ela acha que é o ponto final, mas é o começo. A conversão não é o teu ponto final, mas é o teu ponto de chegada. A partir da tua conversão, muitos mais virão, e esse é o sonho de Deus. Por isso a tua vida é decisiva. Em Eclesiastes 12:14 fala que Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. O Senhor nos chamou, querido, para fazermos as suas obras. Em João 14:12 ele fala assim: vocês farão obras maiores. Quais foram as obras de Jesus? Era ver o que o Pai estava fazendo. Quais foram as obras de Jesus? Foi curar os doentes,
foi libertar as pessoas que estavam debaixo dos grilhões das trevas. Este é o teu trabalho, este é o meu trabalho, aonde quer que eu esteja. Por isso, a minha e a sua vida ela é decisiva. Eu comecei falando nesse missionário Charles Thomas Studd, e ele era um camarada. Naquela época não existia futebol, soccer, mas existia cricket, e ele era um dos craques da época, ganhava muito dinheiro, ganhava milhões. E quando ele conheceu Jesus, olha que interessante, ele conheceu Jesus, ele teve um encontro com Jesus. Ele era de uma família aristocrata muito rica, e ele se entregou a Jesus. Ele falou: Jesus, eu quero entregar ao Senhor toda a minha vida, inclusive a herança que ele tinha, que era uma herança de milhões. Ele mandou um pouco da herança dele para o Moody, mandou um pouco da herança dele para o Exército da Salvação, mandou um pouco da herança dele para o George Miller. Quem conhece George Miller aqui? Foi um camarada que saía nas ruas recolhendo os órfãos. Naquela época na Inglaterra, os órfãos eram colocados junto com os loucos em hospícios, ou seja, a probabilidade de eles crescerem com problemas era muito alta. Então ele se incendiou por amor àquelas crianças. Ele diz que muitas vezes faltava o pão, e eles falavam assim: não, vamos orar, o Senhor vai prover o pão e o leite. E passou umas 2 horas mais ou menos, parou um carro de uma panificadora, falou assim: Sr. George Miller, nós temos aqui uma fornada, mas ela passou um pouquinho, deu uma queimadinha, o senhor aceita? E rapaz, a gente estava orando por isso. Furou o pneu do carro de leite, na frente na frente do orfanato. Sr. George Miller, a gente precisa destinar esse leite, o senhor se importa de ficar com esse leite? Porque senão vai estragar. A gente estava orando por isso. Então ele destinou uma grande parte para as missões de George Miller. E quando ele estava noivo, ele falou assim: vou dar pelo menos alguns milhares de libras para minha noiva. E ela falou assim: não, o Senhor tocou no teu coração para a gente não ficar com esse dinheiro, então dê esse dinheiro, o Senhor vai prover para as nossas vidas. E ele escreveu um poema que talvez é um dos maiores legados da vida dele. E esse poema, ele é intitulado Uma Vida Só, e ela logo passará. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. Eu traduzi, meus queridos, mas assim, quando você traduz, perde muito da métrica das poesias. Mas eu queria que você fechasse seus olhos enquanto eu leio esse poema que foi escrito por alguém que amou Jesus, alguém que era apaixonado por Jesus, alguém que entendeu o chamado de Jesus, alguém que entendeu o chamado, a urgência de Jesus, alguém que entendeu que Jesus era apaixonado por vidas. E eu queria que você fizesse essa viagem comigo. Ele escreveu assim: uma vida só, e ela logo passará. Um dia, enquanto ocupado em uma vida fugaz, ou seja, que passa muito rápido, uma pequena frase me arrebatou e nada mais. Aquilo entrou de forma certeira em meu coração, em minha mente, isso achou habitação. Uma vida só, e ela logo passará. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. Sim, uma vida só, isso mesmo. Apenas uma só, e ela logo vai passar, cujas horas fugazes são como uma cerração, uma neblina que logo cessará. Então, na presença do meu Senhor, um dia eu hei de estar ali em pé, uma vida inteira para Ele eu vou apresentar, porque uma vida só e ela logo passará. Somente aquilo que for feito para Cristo permanecerá. Só uma vida ecoa uma voz no pensamento, rogando melhores escolhas eu fazer, insistindo que eu deixe de lado o meu querer, e a Ele me ofereça para tudo obedecer. Uma vida só, e ela logo passará. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. Sim, só uma vida de anos breves na balança, cada um com seus fardos, temores e esperanças,
todos como vasos que precisam encher com o que é de Cristo, ou com o que é do meu próprio querer. Uma vida só, e ela logo passará. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. Mas quando o mundo com sua vitrine vier me tentar, e Satanás quiser da minha meta me desviar, quando o ego inflado quiser de mim se apoderar, então ajude-me, Senhor, a sempre consciente dizer: uma vida só, e ela logo passará. Somente aquilo que foi feito para Cristo permanecerá. Concede-me, ó Pai, esse propósito viver na alegria ou tristeza. A Tua palavra é encarnada, eu ser fiel e constante em qualquer situação, para Ti somente, Senhor. Todos os meus dias serão, que o Teu amor aqueça a chama de fervor e me leve a agir neste mundo como Cristo andou. Que o Teu prazer seja a minha meta a alcançar, vivendo para Ti somente, todos os dias, em Teu altar. Somente uma vida, e ela logo passará. Somente aquilo que foi feito para Cristo permanecerá. Então, quando eu morrer, quão grande gozo será, pois a chama, Senhor, que em mim queimou, somente para Ti brilhou. Uma vida só, e ela logo passará. Somente aquilo que for feito para Cristo permanecerá. Nossa vida é breve, nossa vida é única, e nossa vida é decisiva. Querido, e continue com os seus olhos fechados. Eu queria perguntar se tem alguém aqui que quer entregar a sua preciosa vida para Jesus. Sabe, meu querido, Jesus é dono de todas as coisas. Ele é dono do universo, dono de todos os planetas. Mas tem algo que intencionalmente Ele não quis ser o dono, porque Ele quis receber de nós. A palavra de Deus diz assim: entrega o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Se existe algo que o Senhor está buscando na tua vida hoje, é o teu coração. Eu queria te perguntar: tem alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer: Senhor Deus, eu tenho o meu coração para te entregar? Mas talvez você queira dizer para Jesus: ah, Jesus, mas existem tantas coisas em mim que precisam mudar. Querido, Ele vai olhar para você e vai dizer: eu te amo do mesmo jeito, eu quero o teu coração. Deixa as coisas, nós trabalhamos juntos, colocando elas em ordem. Nós vamos colocar as coisas em ordem. A palavra de Deus diz que nós só podemos ser filhos de Deus quando nós reconhecemos Jesus. João 1,12 fala: todos quantos o receberam, todos quantos o reconheceram, a estes Deus o Pai deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E aí, da igreja com os olhos fechados, eu queria perguntar: existe alguém que quer se entregar para Jesus nessa noite? Dá um sinal com a tua mão, se você quer Jesus, se você quer dizer para Ele: Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu quero entregar essa vida, Senhor, que eu não dou o valor devido a ela, mas eu sei que o Senhor dá o valor devido a ela. Existe alguém, tem alguém aqui, alguém aí em cima que quer aceitar a Jesus, que quer dizer: Jesus, eu te quero. Eu quero, Senhor, colocar o Senhor como prioridade. Não existem mais prioridades na minha vida, mas existe prioridade, é o Senhor. E eu queria te perguntar: tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão, dá um sinal com a sua mão. Aleluia, aleluia. Tem uma moça aqui que levantou as suas mãos. Mais alguém lá em cima que quer aceitar esse novo desafio do Senhor? E eu queria ir um pouquinho mais além. Eu queria chamar essa jovem aqui que levantou a mão. Vem aqui na frente. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus pela vida dela. Aleluia. Sabe o que a palavra de Deus diz de pessoas iguais a você? Fala assim: todo aquele que me reconhecer diante dos homens, eu vou reconhecê-lo diante do Pai.
Deus te abençoe, querida. Aleluia. Eu queria que a igreja se colocasse em pé. Eu queria fazer mais um desafio nessa noite. Você que entende que a sua vida é breve, única, decisiva, preciosa, e você quer dedicar mais para Jesus. Você quer realmente viver a prioridade do reino, como Jesus vivia. Ah, pastor, mas eu não sei como, mas o Senhor vai te fortalecer nessa caminhada. Eu queria te desafiar você a vir aqui para frente. Você que entende que o Senhor tem mais para a tua vida. Você que entende que o Senhor tem mais para a tua vida. Você que entende que o Senhor quer dar mais para você poder explodir em ações de graça através da vida que vem de Jesus e flui na tua vida. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Venha ser renovado nessa noite, venha ser restaurado nessa noite. Vem em nome de Jesus. O Senhor quer te usar aonde quer que você esteja, aonde quer que você ande. O Senhor quer te usar para falar para as pessoas que as vidas delas é muito importante, que o Senhor as ama, apesar da vida ser breve. Ser única e decisiva. O Senhor quer contar com você. O Senhor quer contar com você. Lá no teu trabalho, querido. Lá na tua faculdade. Aonde você estiver, no mercado, você evangelizando, o caixa do mercado. Olha que coisa linda isso. Você evangelizando seus pais. Você evangelizando os seus pares na tua empresa. É isso que o Senhor quer de você. Filho, manifeste o reino, manifeste o meu amor. Você tem uma vida e ela vai passar. Somente aquilo que fizermos para Jesus há de permanecer. Aleluia. Aleluia, sim, Senhor. Aleluia.